A visibilidade do quadro branco tá legal aí? Tá. O tamanho da reação também? Tá visível? Uhum. Bom, óbvio, você está vendo aqui o título das gravuras, e aí todas as reações são reações de oxidação. Mas, antes de adentrar esse assunto de reações orgânicas, e o primeiro desses assuntos é um assunto de suma importância, oxidação, eu quero saber o quanto que vai o seu conhecimento de funções. Então, por exemplo, que função química você está vendo aqui nessa estrutura? Uhum. Não sei dizer. Tá. Quando a gente só tem carbono e hidrogênio, a gente tem hidrocarboneto. Ah, professor, então se só tiver carbono e hidrogênio, a gente vai ter hidrocarboneto? Sim. Agora, dentro dessas funções, então a função é hidrocarboneto, certo? Então, hidrocarboneto é uma função. Perdão. Função o que, professor? O cachorro está animado aqui, atrapalhando o nosso áudio. Fechar a janela aqui para ver se. Beleza. Então é a função orgânica. Então, se perguntarem, poxa, qual a função orgânica está sendo oxidada? Nesse caso aqui, a gente tem um hidrocarboneto. Por quê, professor? Porque só tem carbono e hidrogênio nessa estrutura cíclica. Perceba, uma estrutura cíclica. Então, a subfunção é, você analisa aqui, tem ligações duplas? Não, não tem. Só tem ligações simples? Então, a gente dá o nome dessa subfunção de cicloalcano. Se fosse cadeia aberta, seria simplesmente alcano, certo? Como é cadeia fechada, é um cicloalcano. É possível, professor, nominar de ciclano? Sim, mas a gente vê esse nome sendo menos utilizado. Tá? A nomenclatura mais utilizada, cicloalcano. Até porque esse negócio de ciclano gera uma confusão, porque tem um ditado popular que usa esses termos ciclano, fulano, ciclano. Então, não fica tão legal, né? Para não confundir, então, os profissionais da área de química preferem usar cicloalcano. Beleza, então a subfunção é cicloalcano, mas perguntado sobre a função é hidrocarboneto. Então, toda vez que você tiver uma oxidação, você vai ter o símbolo aqui, que é um colchete com oxigênio dentro. Significa que você tem oxigênio em alta concentração. Aí eu vou te perguntar se você reconhece a função. Só tem uma função presente aqui que se repete tanto desse lado como desse lado aqui. Você reconhece esse grupo funcional? Se não reconhece, não tem problema. Só falar, a gente vai trabalhar para você não esquecer. Pera, deixa eu ver aqui. Eu não sei, mas seria o ácido carboxílico? Exatamente. Ácido carboxílico. É uma função oxigenada. Interessante frisar que você poderia ver também nessa estrutura uma finalização assim. Então, eu vou representar um pedacinho da estrutura como R, e só o finalzinho, só esse finalzinho aqui, poderia ser assim, ó.
H. Essa forma aqui é chamada de condensada. Então, essa forma condensada é alternativa a essa. Tá? Professor, tem que ser assim ou assim para mostrar numa reação? Primordialmente, sim. Principalmente se o autor da questão vai perguntar quais as funções presentes na reação. Tá? Então, vamos para de baixo. Para de baixo é a mesma coisa. Ó. Qual o grupo funcional presente aqui? O mesmo. Só tem carbono e hidrogênio, tá vendo? Só ligações simples entre carbonos. Então, você tem um hidrocarboneto e você tem um cicloalcano. Se tivesse dupla, professor, seria um cicloalqueno. Mas não é o caso. Tá? Então, aqui nós temos outro hidrocarboneto. Mesma função, mesma subfunção. Mesma situação. Aqui, igualmente, eu não vou te perguntar novamente, mesma função também. Ácido carboxílico. Poderia ser representado assim, professor? Poderia. Aqui também é a mesma coisa, até porque são processos repetitivos usando cadeias de 3, 4, 5 carbonos com reações subsequentes com elevada concentração de oxigênio, que é a reação de oxidação. E esse termo oxidação surgiu justamente daí. A oxidação é uma reação onde o oxigênio está em elevadas concentrações, mas ela acontece só na presença de oxigênio? Não. Entenda reação de oxidação como uma reação em que você tem um oxidante, um agente oxidante, e um redutor. Certo? O oxigênio é o agente oxidante mais conhecido porque foi o primeiro estudado. Professor, da onde? Bom, ele foi estudado dessa reação aqui, ó. Ferro mais o oxigênio atmosférico formando a ferrugem. O primeiro patamar seria isso daqui. Onde, balanceando a equação, a gente colocaria o meio aqui. Tá? Multiplicar por 2 e está tudo balanceado. Ou você poderia representar a equação dessa forma aqui também, que é a mais certa quimicamente. Mais O2, 2FeO. Por que mais certo? Porque não existe meio mol. Ou é um mol inteiro, ou não existe, certo? Matematicamente, isso aqui não tem problema. Mas quimicamente a gente fica no questionamento. Isso daqui seria inconsistente do ponto de vista químico. Meio mol? Não existe meio mol. Ou é o mol inteiro ou não existe. Ou não acontece a reação. Então, matematicamente, a equação se torna possível porque a matemática subsidia a química. Certo? Mas, na realidade das coisas, a reação só acontece com números inteiros. É isso que eu quero dizer. Então, isso aqui nada mais é do que a ferrugem, o processo de ferrugem. Que é o primeiro processo de oxidação que foi relatado. Basicamente, o que a gente tem que observar? Tem que observar o seguinte, e aí vai entrar um passo interessante de conhecimento que nós precisamos. Tá? Eu vou colocar essa equação aqui, eu vou tirar, que é desnecessária nesse momento, já que eu coloquei a de baixo em números inteiros para você vislumbrar. Você e os demais colegas que vão assistir essa aula gravada.
Então vamos lá. Eu tinha lá naquela equação de reação a seguinte estrutura. Vou desmembrar a estrutura para analisar com você aqui, para você pegar a manha. E depois a gente vai fazer aulas, momentos síncronos de dúvida, para trabalhar isso com os colegas também. Não vamos encerrar isso aqui como dado, não. Tá? Então vamos lá. Por um acaso você já aprendeu a calcular NOx de átomos numa cadeia carbônica? Não lembro. Não tem importância, vamos aprender hoje. Olha só, você precisa de uma informação adicional antes de começar a calcular. Tá? Primeiro, lembrar que os elementos mais eletronegativos são da tabela, tá? Flúor, segundo lugar, oxigênio, terceiro, nitrogênio. Na verdade, terceiro é o cloro, depois vem o nitrogênio. E aí nessa estrutura vem carbono, aí vem o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por que eu estou fazendo isso? Estou te mostrando isso. Porque a gente vai analisar, se a gente pegar esse carbono aqui, a gente vai ter que analisá-lo separadamente. Primeiro, entre átomos iguais, você não analisa geração de carga. Ou seja, para calcular o NOx de qualquer átomo de carbono dessa estrutura aqui, a gente vai analisar cada carbono separadamente. E ligações entre átomos de carbono não geram carga. Ou seja, as únicas ligações que nos interessam vão ser as ligações entre carbono e hidrogênio. Onde a gente tem que lembrar que cada ligação covalente é formada por um par de elétrons. Certo? Sendo formada por um par de elétrons, e o carbono sendo mais eletronegativo do que o hidrogênio, significa que esse elétron aqui, apesar de ser do hidrogênio, ele vai se aproximar do carbono. Isso significa, não é que ele vai roubar esse elétron do hidrogênio, não, que a nuvem eletrônica se aproxima do carbono. Ou seja, todos os elétrons dos hidrogênios tendem para o carbono. Isso sempre vai acontecer, professor, entre carbono e hidrogênio, sim. Agora, como você tem ligações iguais entre carbonos, não há como você prever qual dos dois átomos de carbono vai puxar esses elétrons para si. Por quê? Porque os dois sendo iguais, eles vão exercer a mesma força em relação a esses elétrons aqui. Contudo, quando os átomos são diferentes, o que prevalece é a diferença de eletronegatividade, essa palavra-chave no cálculo de número de oxidação. Eletronegatividade. Então, ó, como o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, e esse elétron, por isso, vai se aproximar do carbono, que carga o carbono recebe do hidrogênio em função dessa eletronegatividade maior? Menos 1. E o hidrogênio vai assimilar qual carga? Mais 1. A gente considera essa carga mais 1, que é aquilo que eu te falei. Não ocorre um roubo, não ocorre uma captação de elétron. Apenas o elétron se aproxima. Ok? Mas a gente considera mais 1 e menos 1. Quantos hidrogênios tem aqui? 2. Então, cada um vai ficar mais 1. E eu sempre circulo o NOx. Então, o NOx do hidrogênio nessa estrutura é mais 1. E o NOx do carbono, porque tem 2 hidrogênios ligados a ele, vai ser menos 2. Entendeu por que menos 2? Porque cada hidrogênio
vai ter seu elétron se aproximando do carbono, no final das contas. Cada um dos elétrons vai se aproximar do carbono. Professor, isso se repete em toda a estrutura? Sim. Ah, então não é muito complicado, não. Não. Mas tem que praticar para a gente pegar a manha. Então, cada átomo nessa estrutura que é homogênea nesse sentido, vai apresentar as mesmas cargas que a gente calculou, conforme sua natureza. Então, se alguém perguntar para você qual o NOx do carbono no ciclopropano, que é o cadeia cíclica de 3 carbonos, aí você vai responder -2. Qual o NOx do hidrogênio no ciclopropano? +1. Alguma dúvida, meu querido? Não. Beleza. Então, agora, eu vou te perguntar se, após a reação acontecer, se os estados de oxidação de todos os átomos de carbono permanecem os mesmos. Será? Para responder essa pergunta, nós vamos reescrever essa estrutura aqui com um rascunho. Então vamos lá. Dupla O, OH. Vamos explicitar esse OH, o que é? Que é interessante notar que o hidrogênio aqui está ligado ao oxigênio, não ao carbono, né? E aí tem 3 carbonos lá e tem essa estrutura aqui, a grosso modo. E aqui tem 2 hidrogênios. Vamos colocar, para facilitar a visibilidade de cálculo, vamos colocar um de cada lado. Muito bem. Então vamos começar mesma ideia de cálculo. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo presente nessa estrutura. Em segundo lugar, vem o carbono. Terceiro e último lugar, o hidrogênio. Então, para calcular os números de oxidação dos átomos presentes, os átomos de carbono, em especial, que nos interessa, a gente tem que levar em conta as diferenças de eletronegatividade. Então, veja, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Neste caso aqui, ele tem 2 ligações químicas com este carbono. Então, 2 elétrons provenientes do carbono vão se aproximar do oxigênio. Então, o que vai acontecer? Relativamente ao oxigênio, nós teremos a carga -2. Por quê? Porque 2 elétrons do carbono se aproximam dele. Por quê, professor? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Essa atração é suficiente para romper as ligações? Não. É suficiente para fazer com que as ligações químicas estejam mais próximas do oxigênio e fazer com que a molécula tenha polos. Ou seja, vai ter lado positivo e negativo. Tá certo? Só que eu não posso calcular do carbono ainda, porque ele tem outro oxigênio aqui ligado nele. Então a gente vai ter que fazer o mesmo raciocínio. Repare que entre o hidrogênio e o oxigênio, a queda de braço também é vencida pelo oxigênio. Então, relativamente ao hidrogênio, o oxigênio assimila a carga -1. E o hidrogênio aqui é +1. Relativamente ao carbono, diferentemente dessa situação aqui, eu só tenho uma ligação. Mesmo assim, essa ligação faz com que esse elétron do carbono se aproxime
do oxigênio. Então, naturalmente, o oxigênio vai assimilar do carbono mais uma carga menos um. Então, o oxigênio aqui, no total, ele vai ter carga menos 2. Pode ser 2 menos ou menos 2, tanto faz, tá? Por quê? Porque isso é o resultado da soma das duas cargas negativas aqui, que resultam nessa aqui de cima. Então, alguém te pergunta, a hidroxila do grupo carboxila, do ácido propanodioico, é o nome dessa substância, é quanto? Aí você responde, o oxigênio da hidroxila tem carga menos 2. Ah, mas da carbonila, que está anexa à hidroxila aqui, ou melhor, vou colocar um nome mais correto para você. O oxigênio não hidrogenado da carboxila tem carga quanto? Menos 2. E o oxigênio hidrogenado? Menos 2 também. Mas por que, professor? Porque ele é mais eletronegativo do que todos os átomos que estão ligados nele. Agora, o que vai mudar é a carga do carbono. Perceba que essa ligação para este carbono não vai fazer diferença nenhuma, porque são átomos iguais. Mas essas ligações aqui fazem toda a diferença. Então perceba que ele assimilou carga 2 menos, 2 mais, perdão, desse oxigênio aqui de cima, porque os seus elétrons se aproximaram do oxigênio, e assimilou carga mais 1 do oxigênio da hidroxila. Então, no final das contas, o que a gente tem que fazer? Somar essa carga com essa aqui, para saber o NOx desse carbono. Então, a gente vem aqui, apaga esse rascunho e coloca o NOx inteiro de uma vez só. 3 mais. Agora, meu querido, repare, na outra estrutura eu tenho o mesmo grupo funcional. O professor vai repetir a mesma carga? Certamente. Então você não precisa ter trabalho braçal de calcular de novo. Certamente eu vou ter os mesmos números de oxidação. Agora, deixa eu te perguntar, o carbono central sofreu algum processo oxidativo? Não. Então a carga dele tende a ser, a carga, o NOx, tende a ser a mesma calculada inicialmente, menos 2. Então dá até para você comparar, né? Menos 2. Ele saiu de menos 2. Olha só o estado de oxidação do carbono. O carbono saiu de menos 2 e foi para o estado de oxidação mais 3. Aí eu te pergunto, o que aconteceu aqui? Ganhou ou perdeu elétrons? Ele perdeu? Perdeu. Por quê? Porque ficou mais positivo. Agora, quantos elétrons? Ele sai de menos 2, vamos fazer uma escala aqui para facilitar o raciocínio. Me desculpe se eu não fiz uma linha reta certinha. Menos 2, menos 1, ele passa pela carga zero, vai a mais 1, mais 2, tanto faz, mais 2 ou 2 mais, e 3 mais. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elétrons, então, ele perdeu para chegar a mais 3? Toda vez que um átomo perde elétrons, ele sofre o quê? Oxidação. Então, o carbono oxidou-se. Então, como é que você comprova que aconteceu uma reação de oxidação? O estado de oxidação específico do carbono em cadeias carbônicas
se altera, ou melhor, cai, ou melhor, o carbono perde elétrons, certo? Na verdade, o estado de oxidação aumenta o número de elétrons que cai. O estado de oxidação aumenta. Porque quanto menos elétrons o carbono tiver, mais positivo ele vai estar. Então a gente chama isso daqui de, tanto esse estado aqui, como esse estado aqui, a gente chama de estados de oxidação. Se a questão perguntar quais os estados de oxidação do carbono quando ele está na forma de hidrocarboneto, -2. Qual o estado de oxidação quando ele está na forma de ácido carboxílico? +3. Vai se repetir aqui, professor? Vai, porque vai formar o mesmo ácido carboxílico, está percebendo? Ele vai estar ligado aos mesmos átomos de oxigênio. E aqui vai estar no mesmo estado de oxidação, porque tem 2 hidrogênios ligados nele. Então a variação de NOx para todas essas reações aqui é a mesma que a gente relatou nesse cálculo aqui. Concorda comigo? Concorda comigo? De -2 para +3. Uhum. Agora eu quero saber da sua parte se existe alguma pergunta adicional. Não, deu para entender. Então, uma questão interessante. Como é que você identifica que há oxidação? Especificamente em reações orgânicas, reações envolvendo cadeias carbônicas. O estado de oxidação do carbono, ele aumenta. O número de oxidação aumenta. E certamente ocorre uma perda de elétrons do carbono do reagente para o produto. Sempre, professor, numa oxidação, sempre. Certo? Agora, existem algumas reações de oxidação. A gente vai começar estudando a principal delas, né? Que é combustão. Mas aqui, a gente está vendo agora uma oxidação de um grupo funcional diferente. Olha o grupo funcional do álcool aqui. Ó. Esse aqui é um álcool. O que identifica um álcool? Uma hidroxila ligada ao carbono primário. Se fosse carbono secundário, também seria um álcool. Terciário seria um álcool terciário. Então tem álcool primário, álcool secundário, álcool terciário. Ok, beleza. É um álcool da mesma forma. Bom, tem gente que pensa assim, álcool é um combustível. Não, o etanol é um combustível. Esse cara aqui é um combustível bem famoso do Brasil. Mas álcoois, na verdade, são uma família de compostos. A gente tem vários tipos de álcoois. Não sei se você já ouviu falar no álcool isopropílico. É o álcool ideal. Ele tem essa estrutura aqui. E ele é ideal para limpar qualquer eletroeletrônico, porque é um álcool que praticamente não tem água. Então é interessante para ele não permitir retirar toda a umidade da estrutura. Ao mesmo tempo, ele é pouco solúvel. À medida que você aumenta o número de carbonos, você diminui a solubilidade do álcool. Esse é um fato interessante que a gente tem que tomar conhecimento nos álcools, tá? Quanto maior o número de carbonos presentes nos álcools, menos solúvel será em carbono. Tanto é que o álcool mais famoso na saúde pública
e que mata mais brasileiros anualmente, a gente está quebrando uma regra esse ano, porque teve essa pandemia miserável, mas era uma regra os brasileiros falecerem por questões ligadas a problemas circulatórios, que estão ligados ao nível de colesterol. E o colesterol, olha essa finalização, o colesterol é um álcool. Para que você não tenha dúvida disso, vou provar aqui, ó. Vamos pegar a estrutura do colesterol, te mostrar aqui. Colesterol. Vou colocar no cantinho aqui. Vou diminuir o tamanho. Perceba que ele tem uma hidroxila aqui na estrutura dele, ó. Mas olha o tanto de carbono que ele tem. O que faz o colesterol ser pouco solúvel? É essa cadeia de carbono enorme aqui. Mas o que faz esse colesterol ser solúvel? Tem um colesterol bom e um colesterol ruim. Na verdade, uma proteína se associa à cadeia e torna ela mais solúvel ou menos solúvel. Essa proteína dá origem a dois tipos de colesterol. O colesterol bom, que é o mais solúvel, que não entope artérias. E o colesterol ruim, menos solúvel em água, consequentemente aquele que causa entupimento de artérias, causando um problema conhecido como arteriosclerose, que leva vários brasileiros a óbito todos os anos. Quando não leva a óbito, leva a trombose, onde o cidadão normalmente pode perder um órgão inferior, normalmente a perna, ou ele pode ter problemas relativos a derrame, que é AVC, que é a falta de oxigenação no cérebro por algum tempo, em função de entupimento de artérias que irrigam o cérebro. Então é um problemão. A gente tem que tomar cuidado com o nível desse cara no sangue. Então, para você incentivar a síntese da proteína que faz o colesterol ser solúvel, muitas folhas verdes você tem que ter. Saladas. Você tem que consumir saladas em todas as suas refeições. O máximo de salada possível. Quanto mais vegetais você ingerir, maior a tendência do seu organismo sintetizar a proteína que vai se associar ao colesterol e torná-lo solúvel. Beleza? Essa é uma aplicação bem interessante do álcool de cadeia gigantesca que é o colesterol. Beleza, aqui a gente está vendo a oxidação de um álcool. Por que oxidação, professor? Mais uma vez a gente vai verificar. Aqui eu vou fazer o cálculo rápido para você vislumbrar. Aqui eu tenho um átomo de carbono ligado nesse aqui, mas aqui eu tenho o hidrogênio e outro hidrogênio, e eu tenho um oxigênio ligado a esse aqui, por uma ligação química, tá vendo? Esses dois hidrogênios são positivos mais um. Relativamente a esse oxigênio, o carbono perde, porque ele vai exercer a carga -1 em relação a essa ligação aqui, porque ele já exerce uma carga -1 em relação a esse hidrogênio. Então, o oxigênio, nesse caso, exerce a carga -1 em relação ao carbono. Então, a gente vai ter o seguinte somatório de cargas do carbono. Em relação aos hidrogênios, ele tem -1 em relação ao hidrogênio, mais, vou colocar entre parênteses, tá? -1, mais, em relação ao oxigênio, ele assimila a carga +1. Então, no final das contas, somando todas essas cargas, qual a carga residual que esse carbono de hidroxila, qual o NOx que ele assimila? -1. Então, qual o NOx do carbono aqui? -1. Perceba que aqui o estado de oxidação dele vai alterar. Como esse oxigênio aqui é -2, e esse hidrogênio aqui é +1, qual vai ser a carga desse carbono aqui? Vamos fazer as contas?
Menos 2 com mais 1, menos 1. Aqui. Deixa eu ver se eu calculei certo aqui. Mais 1, menos 1, mais 1, ok. Certinho. Aqui é mesmo estado de oxidação. É por isso que essa oxidação aqui é uma oxidação branda, Cássio. Ah, professor, se fosse uma oxidação enérgica, na oxidação enérgica, ele vai até o ácido etanóico. Então aqui não tem grandes variações de NOx. Para falar a verdade para você, não ocorreu variação nenhuma, porque o carbono aqui, apesar de mudar a estrutura, ele permanece com a mesma carga, a não ser que eu tenha errado no cálculo. Vamos verificar? Menos 1 do oxigênio, ok. Menos 1 mais 1 atribuído ao carbono. Os dois hidrogênios são mais 1, então ele é mais 1 em relação aos dois hidrogênios. Não, ele é menos 1 em relação aos dois hidrogênios. Ok. Menos 2 com mais 1. O residual é esse mesmo. Realmente não ocorre variação nessa etapa aqui. Interessante isso. A oxidação aqui é dita branda. No entanto, Cássio, flagrantemente ocorre geração de uma função química diferente. Aqui eu tenho o quê? Um aldeído. E aqui eu tenho aqui eu já escrevi, um álcool. Então, a oxidação branda de álcoois gera aldeídos. Oxidação enérgica de álcoois vai até o ácido etanóico. Então, a gente pega o aldeído que foi gerado aqui e continua oxidando ele. A gente já calculou o estado oxidativo do carbono aqui, que é menos 1. Perceba que aqui o estado de oxidação dele vai se alterar bastante. Ó. Menos 2 desse oxigênio, menos 1 desse hidrogênio, mais 1 do hidrogênio, menos 1 do oxigênio. Então, ele tem dois elementos fortemente negativos ligados nele. Ele vai acabar indo para o estado de oxidação mais 3. Aqui, sim, há uma variação grotesca. Então, o carbono sai de menos 1 nessa oxidação e vai para mais 3. Aí, realmente, ocorre uma perda significativa de elétrons, certo? Menos 4 elétrons. Então, aqui a gente tem uma oxidação enérgica. Ah, professor, mas aqui não variou o NOx, mas variou a função orgânica e ocorreu a geração de um produto oxigenado a partir da reação química. Então, mudou-se a natureza química da substância. Então, nesse caso, a reação é de oxidação porque gera uma espécie química mais oxidada do que a anterior. Perceba que ele perdeu um hidrogênio e está mais oxigenado do que o carbono anterior. Então, só por esse motivo, já é uma reação de oxidação, mas é uma oxidação branda, o que justifica, por exemplo, a manutenção do número de oxidação igual. É uma reação que eu não tinha reparado, mas não deixa de ser uma oxidação. Essa é uma oxidação branda, essa é uma oxidação enérgica. A gente vai estudar, vai enfatizar isso nas próximas aulas. Tá? Bom, aqui a gente coloca outro exemplo de oxidação enérgica, que é a combustão. Toda reação de combustão, de combustão é reação de queima. Então agora eu vou apagar isso aqui de baixo, que foi resultado do raciocínio que a gente fez em relação ao exemplo anterior lá. Apagando isso daqui, a gente vê
uma coisa que é comum a esse tipo de reação de oxidação, que é o primeiro tipo de reação de oxidação que a gente está vislumbrando, que é a reação de combustão. Professor, toda reação de combustão é reação com oxigênio? Sim. Toda reação de combustão é uma oxidação enérgica? Sim. E toda combustão enérgica gera CO2 e água? Não, gera ácido carboxílico. Ah, mas aqui gerou CO2, professor. Tudo bem, mas veja, o CO2 é resultado da decomposição do ácido carboxílico. Eu vou te colocar aqui o ácido carboxílico. Qual é a fórmula do ácido carboxílico? H2CO3. Então a gente tem pá, perdão, tem um oxigênio aqui também. Então esse é o ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico é instável. O que acontece com ele? Ele se decompõe em CO2 mais água. Daí você ter CO2 aqui na combustão. Então, toda reação de queima, que é uma combustão, é uma reação de oxidação enérgica. A reação de combustão hoje, a saber, eu mandei um vídeo para o grupo, depois você vai, puxa esse vídeo, assiste, que é bem bacana, e veja que a combustão é um problema. Eu coloquei um problema aqui para você pensar, e eu vou te dar uma dica para você fazer isso em casa. E você e dos demais colegas que vão assistir essa aula. Beleza? Vamos lá, a dica é bem rápida. Vamos apagar isso aqui. Não, vamos deixar isso aqui. Vamos fazer no outro caso aqui. Bom, lá atrás, no problema, vamos só rever na tabela quais são os compostos que a gente tem. Nós temos benzeno, etanol, glicose, metano e octano. Vamos pegar, aí eu vou pedir sua ajuda para me lembrar se eu esquecer de algum. Então, benzeno. Vamos usar a canetinha azul. Benzeno. C6H6. Glicose. C6H12O6. Metano. CH4. O outro que estava lá era? Etanol. Etanol. C2H5OH. É a forma de representar o etanol também, tá? E o outro é gasolina, né? C8H1618. É isso que estava lá atrás? Deixa eu verificar. Octano C8H18. É o componente principal da gasolina. Etanol, fechou. O que nós vamos fazer para responder essa questão? Primeiro, nós temos que fazer a combustão de todas essas substâncias orgânicas. Como é que eu vou saber o produto dessa combustão, professor? Não, tranquilo. Toda combustão é uma oxidação enérgica. Então, nós vamos evoluir até CO2. Vamos considerar que é uma combustão perfeita. Como assim combustão perfeita? Combustão perfeita é toda combustão que só gera CO2 e água. Ah, e quando não gerar CO2 e água, professor? Vai gerar o quê? Vai gerar monóxido de carbono e vai gerar fuligem. Exemplo, é o que acontece nos ônibus, nos caminhões. Aquela grande quantidade de fumaça preta. Ou o que acontece em casa quando se acende uma vela e falta energia. Quando a fuligem escurece o teto da casa. E você vê o resultado depois, tem que limpar aquele preto que aparece no teto da casa. Aquilo ali chama-se fuligem. É uma combustão imperfeita, acontece isso. Como é que você identifica em termos de cor de chama a combustão imperfeita? Bom, em alguns casos dá para identificar. Quando você queima o gás, por exemplo, de cozinha, quando o gás está queimando com chama azul, a combustão está sendo perfeita, está gerando CO2 e água. Quando a chama está amarela, significa que a botija está acabando o gás, está queimando impurezas. Tem impurezas ali, você está gerando CO e monóxido de carbono e
e carbono puro. A gente vai falar mais disso. Próximo passo aqui é balancear. Então, a gente vai balancear. Então, tem 6 carbonos aqui. Aqui a gente tem que ter 6 também. Vamos usar uma cor de caneta diferente. Seis aqui, 6 carbonos aqui, 6 desse lado de cá. Hidrogênio, 6 aqui. 3 vezes 2 aqui, 6. Oxigênio agora, para finalizar, 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Qual número multiplicado por 2 dá 15? 15 sobre 2. Ah, professor, mas eu quero tudo inteiro. Calma, mantenha a fração por enquanto. Faça isso para todas as equações. Perfeito? Aí depois, feito isso, cada equação vai ter a quantidade de calor. Por que tem esse sinal negativo? Porque está liberando calor. Então, no final das contas, qual a primeira pergunta que faz aqui? Qual libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar a quantidade de CO2 liberado e dividir pela quantidade de calor. Precisa colocar o sinal negativo, professor? Não, não precisa. Nós precisamos dessa relação do número de mols de CO2 por quantidade de calor. Porque aí nós temos uma relação que dá para raciocinar ambientalmente. Não sei se você está vislumbrando, Cássio. Quanto maior o valor dessa relação, menos ambiental será o combustível. Concorda comigo? Uhum. Então, é essa relação que a gente tem que fazer para cada um dos casos. E depois, você vai fazer aquele cálculo de NOx que eu ensinei nas estruturas. Eu vou deixar aqui, eu vou passar esses flames, esse arquivo, de imediato já para o grupo, para você ter acesso, os demais colegas terem acesso a essa questão que vai ficar para casa. Beleza? E aí, faz esse exercício para casa. Fechou? Ok. Cássio, obrigado pela participação. Um abraço para você, um abraço para todos que vão assistir essa aula. Tá bom? Fica com Deus, meu querido. Valeu, você também. Tchau. Tchau.